O CEO da empresa que ela trabalha estava tendo um ataque de pânico no elevador. Ela o ajuda sem saber quem ele era, e logo ele se apaixona por ela. Sylvia ajeitou o cabelo castanho ondulado no reflexo do elevador, enquanto o peso de mais um dia exaustivo na empresa de tecnologia EcoWave, a fazia suspirar. Era sexta-feira, final do expediente, e ela só queria chegar em casa, tomar um chá de camomila e assistir a uma série qualquer para esquecer o chefe que a havia repreendido por um erro minúsculo na planilha do projeto. O elevador, com suas paredes de aço polido, parecia um casulo de silêncio, até que a porta se abriu no 10º andar e um homem entrou, apressado, com o rosto escondido por uma expressão tensa. Ele vestia um terno azul marinho impecável, mas seus olhos, de um castanho profundo, pareciam carregar uma tempestade. De repente, o elevador parou entre os andares com um solavanco. Sylvia segurou a parede surpresa, mas o homem ao seu lado começou a respirar rápido, o peito subindo e descendo como se o ar estivesse escapando do mundo. Ele deslizou até o chão, as mãos tremendo enquanto apertava o colarinho da camisa. Não agora, murmurou ele, a voz rouca, quase um sussurro. Sylvia, com o coração disparado, reconheceu os sinais imediatamente. Sua mãe tivera crises de pânico durante anos e ela sabia o que fazer. Sem hesitar, ela se agachou ao lado dele, a bolsa caindo no chão com um baque. "Ei, olha para mim", disse ela, com uma calma que surpreendeu até a si mesma. "Respira comigo, tá? Inspira pelo nariz, segura. Agora solta pela boca bem devagar." Ela colocou a mão suavemente no ombro dele, sentindo o tecido caro do terno sob os dedos. Ele a encarou, os olhos arregalados, como se ela fosse uma tábua de salvação em um mar revolto. "Você já passou por isso antes, né? Vai ficar tudo bem, eu prometo." Sylvia sorriu, um sorriso quente, daqueles que parecem abraçar sem tocar, e continuou guiando a respiração dele. Aos poucos, o ritmo frenético do peito dele desacelerou, e a cor voltou ao seu rosto. "Desculpe, isso é humilhante", ele murmurou, passando a mão pelo cabelo castanho bagunçado, agora úmido de suor. Sylvia riu suavemente, tentando aliviar a tensão. "Humilhante é eu ter derrubado café na minha blusa hoje e fingir que era parte do look." Ele deu um meio sorriso, ainda trêmulo, e algo no olhar dele mudou, como se a visse pela primeira vez. "Obrigado, de verdade. Eu não sei o que teria feito sem você." Quando o elevador voltou a se mover, ele se levantou, ajeitando o terno, e Sylvia pegou sua bolsa, sentindo o coração mais leve. Eles trocaram poucas palavras antes de as portas se abrirem no térreo, mas o olhar dele a seguiu enquanto ela saía, como se quisesse gravar cada detalhe dela. Ela não sabia, mas aquele homem era Christophe, o CEO da EcoWave, alguém que todos na empresa conheciam apenas por fotos em e-mails corporativos. E naquele momento, enquanto ele a observava se afastar pelo saguão, algo dentro dele se acendeu, uma faísca que ele não sentia há anos. Sylvia, por sua vez, caminhou para casa sob a luz dourada do fim de tarde, sem imaginar que aquele encontro mudaria sua vida. Ela pensava no estranho do elevador, na vulnerabilidade que ele deixou escapar, e sentiu uma conexão inexplicável, como se o destino tivesse dado um pequeno empurrão. Mas a vida real não era uma novela, certo? Ela riu de si mesma, balançando a cabeça enquanto atravessava a rua movimentada, alheia ao fato de que Christophe, ainda no elevador, apertava o corrimão com força, tentando entender por que o coração dele batia tão rápido. E não era pelo pânico. Na segunda-feira seguinte, Sylvia chegou à EcoWave com um leve frio na barriga, ainda pensando no homem do elevador. Não era só a memória da crise dele ou da forma como seus olhos a fitaram com gratidão, mas algo mais profundo, uma sensação que ela não conseguia nomear.
Enquanto se acomodava em sua mesa no setor de análise de dados, cercada pelo zumbido de teclados e conversas abafadas, ela tentou se concentrar no relatório que precisava entregar. Mas sua mente vagava, e o incidente no elevador parecia mais vívido a cada hora que passava. Ela até riu sozinha, lembrando do comentário sobre o café na blusa. Um momento de leveza que, de alguma forma, a fazia sentir mais viva. Do outro lado da cidade, no topo do prédio envidraçado da Echo Wave, Christophe estava em sua sala de paredes brancas e móveis minimalistas. Mas sua mente também não estava no trabalho. Ele segurava um copo de água com força, como se precisasse de algo para ancorar seus pensamentos. O ataque de pânico no elevador não era novidade. Ele os tinha desde a adolescência, quando a pressão de ser o filho perfeito em uma família de expectativas esmagadoras o levou ao limite. Ele havia aprendido a esconder as crises, a manter a fachada de CEO confiante, mas naquela sexta-feira algo desmoronou. E então, ali estava ela, Sylvia, com sua voz calma e aquele sorriso que parecia iluminar até o espaço claustrofóbico do elevador. Ele não conseguia tirá-la da cabeça. Christophe abriu o sistema interno da empresa e, com uma curiosidade que beirava a obsessão, digitou no banco de dados dos funcionários. Ele não sabia o nome dela, mas lembrava do crachá pendurado na bolsa. Analista de dados, 4º andar. Após alguns minutos, lá estava, Sylvia Almeida, 28 anos, contratada há 2 anos. A foto no sistema não fazia justiça ao brilho que ele viu nos olhos dela, mas era ela. Ele hesitou, o cursor piscando na tela. "O que eu estou fazendo?", pensou, fechando o laptop com um movimento brusco. Ele era o CEO, não um adolescente apaixonado. Mas algo o impelia a querer saber mais, a entender quem era aquela mulher que o ajudou sem esperar nada em troca. Enquanto isso, no 4º andar, Sylvia enfrentava um dia caótico. Seu chefe, Roberto, um homem de meia-idade que parecia adorar apontar falhas, jogou uma pilha de papéis na mesa dela. "Sylvia, o relatório do projeto Nexus precisa de ajustes. E, por favor, não me faça te explicar de novo como formatar as tabelas." Ela engoliu a frustração, forçando um sorriso. "Claro, Roberto, já estou revisando." Mas enquanto digitava, sua mente voltava ao elevador, ao homem de terno que parecia tão perdido. Ela se pegou imaginando quem ele era, se trabalhava ali, se estava bem. "Para com isso, Sylvia", murmurou para si mesma, rindo da própria distração. "Você nem sabe o nome dele." Na hora do almoço, Sylvia desceu ao refeitório da empresa, onde o cheiro de lasanha e café preenchia o ar. Ela se sentou com sua amiga Clara, uma designer gráfica que sempre tinha uma história engraçada para contar. "Então, amiga, me conta algo bom, porque meu dia está um lixo", disse Sylvia, mexendo na salada com pouco entusiasmo. Clara, com seu jeito extrovertido, começou a narrar como confundiu o chefe com um estagiário e quase o mandou buscar café. As duas riram alto, atraindo olhares curiosos. Mas, no canto do refeitório, Christophe, que raramente almoçava ali, observava, de longe. Ele havia descido na esperança de vê-la, mesmo que não admitisse isso a si mesmo. Quando ouviu a risada dela, algo em seu peito se aqueceu, como se o som fosse um lembrete de que a vida podia ser mais leve. Naquela tarde, Christophe tomou uma decisão impulsiva. Ele enviou um e-mail anônimo para Sylvia usando um endereço genérico da empresa. "Queria agradecer novamente pela ajuda no elevador na sexta-feira. Você fez mais diferença do que imagina. Se puder, gostaria de te agradecer pessoalmente. Talvez um café? Um amigo." Ele hesitou antes de clicar em enviar. O coração acelerado como se fosse um garoto escrevendo para a primeira paixão. Quando o e-mail chegou à caixa de entrada de Sylvia, ela franziu a testa, surpresa, e releu a mensagem 3 vezes.
Um sorriso tímido surgiu em seu rosto, mas também uma pontada de curiosidade misturada com cautela. Quem era esse amigo? E por quê, mesmo sem saber, ela sentia um frio na barriga ao pensar em responder? Silvia ficou olhando para o e-mail por mais tempo do que gostaria de admitir. A tela do computador parecia pulsar com as palavras "um amigo". Ela tamborilava os dedos na mesa, o barulho dos colegas ao redor se misturando ao caos em sua cabeça. Quem faz isso? Pensou, meio rindo, meio intrigada. A ideia de aceitar um convite de um estranho parecia absurda, mas havia algo na mensagem, uma vulnerabilidade sincera, um tom que ecoava o momento no elevador. Contra seu bom senso, ela digitou uma resposta curta. Oi, amigo. Fico feliz que você esteja bem. Um café parece ótimo. Que tal amanhã às 18h no Café Aurora, na esquina da empresa? Silvia, antes que pudesse mudar de ideia, ela clicou em enviar e prendeu a respiração, como se tivesse acabado de pular de um penhasco. No topo do prédio, Christophe leu a resposta e sentiu o coração dar um salto. Ele não esperava que ela aceitasse tão rápido. Ou que aceitasse, ponto. O Café Aurora era um lugar pequeno, com mesas de madeira e um cheiro constante de pão recém-assado, perfeito para manter a conversa casual. Mas enquanto planejava o encontro, uma onda de dúvida o atingiu. Como CEO, ele vivia sob o peso de ser reconhecido, de carregar o título que o definia para todos na EcoWave. E se ela descobrisse quem ele era e mudasse a forma como o via? Pior ainda, e se ela se sentisse enganada por ele não ter se apresentado? Christophe passou a mão pelo rosto, tentando afastar a ansiedade que começava a crescer novamente. Ele queria conhecê-la como Christophe, não como o CEO. Pelo menos por enquanto. No dia seguinte, Silvia chegou ao Café Aurora alguns minutos antes, escolhendo uma mesa perto da janela. Ela vestia um suéter azul claro e jeans, o cabelo solto caindo em ondas suaves sobre os ombros. Enquanto mexia no cardápio, tentou convencer a si mesma que aquilo não era um grande evento. É só um café, Silvia. Não é como se você fosse se apaixonar por um cara que você nem conhece, murmurou, rindo da própria ansiedade. Mas, quando a porta do café se abriu e Christophe entrou, ela soube imediatamente que era ele. O mesmo terno impecável, agora sem gravata, e aqueles olhos castanhos que pareciam carregar 1000 histórias não contadas. Ele sorriu ao vê-la, um sorriso tímido que fez o estômago dela dar um giro inesperado. Oi, Silvia, disse ele, sentando-se à frente dela. Obrigado por vir. A voz dele era mais firme agora, mas ainda carregava uma suavidade que a fez relaxar. Eu sou Christophe. Ele hesitou como se quisesse dizer mais, mas parou por aí. Silvia inclinou a cabeça, estudando-o. Christophe, gostei do nome. Então você trabalha na EcoWave também? Não te vi por lá antes. Ele engoliu em seco, escolhendo as palavras com cuidado. Sim, eu passo muito tempo em reuniões, não fico muito nos andares operacionais. Não era uma mentira, mas também não era a verdade inteira. A conversa fluiu com uma facilidade surpreendente. Silvia contou sobre sua paixão por números, como encontrava conforto em organizar dados caóticos em planilhas perfeitas, e riu ao confessar que falava com suas plantas em casa para incentivá-las a crescer. Christophe, por sua vez, compartilhou histórias de suas viagens, como a vez em que quase perdeu um voo em Lisboa porque ficou encantado com um artista de rua tocando fado. Ele omitiu que a viagem era a trabalho, em um jato particular da empresa. Cada risada compartilhada parecia dissolver a barreira entre eles. E Silvia sentiu algo que não sentia há anos. Uma conexão genuína, como se já se conhecessem há muito tempo. Mas havia momentos em que Christophe parecia hesitar, como se segurasse algo. Silvia notou, mas atribuiu a timidez.
Quando o garçom trouxe os cafés, ela derrubou um pacotinho de açúcar na mesa e riu alto, tentando limpar a bagunça. Eu sou um desastre ambulante, já te avisei, disse ela, e Christophe riu, os olhos brilhando. Você é o tipo de desastre que torna o dia melhor, respondeu ele, e o tom dele era tão sincero que Silvia sentiu o rosto esquentar. Por um instante, o mundo ao redor desapareceu. O tilintar das xícaras, o murmúrio das outras mesas, tudo se dissolveu, deixando apenas os dois. Quando saíram do café, a noite já caía e as luzes da cidade brilhavam ao redor. Christophe caminhou com ela até a esquina, as mãos nos bolsos, como se tentasse conter a vontade de dizer algo mais. Posso te ver de novo? Perguntou quase impulsivamente. Silvia sorriu, o coração acelerado. Só se você prometer não ter outra crise no elevador, brincou ela. E ele riu, um som que parecia aliviar anos de peso. Prometo tentar. Eles se despediram com um aperto de mãos que durou 1 segundo a mais do que o necessário, e Silvia foi para casa sentindo o peito leve, como se tivesse encontrado algo que nem sabia que procurava. Mas enquanto Christophe voltava para seu apartamento de cobertura, a culpa começou a pesar. Ele não havia mentido, mas também não havia sido honesto. Silvia merecia saber quem ele era, mas a ideia de revelar sua posição e arriscar perder a autenticidade daquele momento o aterrorizava. Ele olhou para a cidade pela janela, as luzes refletindo em seus olhos, e prometeu a si mesmo que contaria a verdade. Só precisava do momento certo. Os dias seguintes pareciam voar para Silvia. A rotina na Echo Wave continuava a mesma. Relatórios intermináveis, reuniões longas e as broncas ocasionais de Roberto. Mas algo havia mudado. Ela se pegava sorrindo sem motivo, revisitando mentalmente o encontro no Café Aurora. A forma como Christophe riu da história das plantas, o jeito como ele a olhou quando disse que ela tornava o dia melhor. Era como se ele tivesse acendido uma luz em um canto esquecido do coração dela. Silvia não era de romantismos exagerados. A vida a havia ensinado a manter os pés no chão, mas não podia negar o calor que sentia ao pensar nele. Ela até comprou uma nova planta, um pequeno cacto, e o batizou de Cristofinho, em um momento de pura bobagem, rindo sozinha no apartamento. Enquanto isso, Christophe lutava com uma tempestade interna. Ele passava as noites revisando o que queria dizer a Silvia, ensaiando como revelar que era o CEO da Echo Wave sem soar arrogante, ou pior, manipulador. Ele sabia que cada dia que adiava a verdade tornava a situação mais complicada, mas a ideia de perder a conexão com ela o paralisava. Desde que assumira a liderança da empresa, aos 32 anos, Christophe se acostumara a ser visto como uma figura intocável, alguém que inspirava respeito, mas raramente afeto. Silvia era diferente. Ela o tratava como um igual, sem o peso do cargo, e isso era ao mesmo tempo libertador e aterrorizante. Uma semana após o café, Christophe enviou uma mensagem para Silvia, dessa vez pelo celular, depois de trocarem números no final do encontro. Que tal um jantar no sábado? Conheço um lugar com a melhor pizza da cidade. Silvia respondeu com um emoji de pizza e um só se tiver borda recheada, o que o fez rir alto em sua sala, atraindo o olhar curioso de sua assistente. O plano estava feito. Eles se encontrariam no La Bella Napoli, um restaurante aconchegante com luzes amareladas e toalhas xadrez, onde o cheiro de manjericão e massa fresca pairava no ar. No sábado à noite, Silvia chegou ao restaurante com um vestido verde escuro que realçava seus olhos castanhos. Ela estava nervosa, mas tentou disfarçar arrumando o cabelo pela 1000ª vez. Christophe já a esperava na entrada, vestindo uma camisa social cinza e jeans, um visual mais descontraído que ainda assim parecia gritar sofisticação. Você...
Está incrível, disse ele, e Silvia riu, sentindo as bochechas corarem. Você também não está nada mal, senhor misterioso. Eles se sentaram, e a conversa fluiu como se nunca tivessem se separado. Silvia contou sobre sua infância, como cresceu ajudando a mãe a fazer bolos para vender no bairro, e como aprendeu a encontrar alegria nas pequenas coisas, mesmo nos dias difíceis. Christophe ouvia com atenção, fascinado pela forma como ela transformava memórias simples em histórias cheias de vida. Ele, por sua vez, abriu um pouco mais de si. Contou sobre o pai, um homem rígido que via o sucesso como a única medida de valor, e como isso o moldou a ser perfeccionista ao ponto de se quebrar. Às vezes, sinto ele olhando por cima do meu ombro, mesmo estando tão longe, admitiu Christophe, os olhos fixos na taça de vinho. Silvia estendeu a mão por impulso, tocando a dele sobre a mesa. Você não precisa carregar ele com você, sabe? Você é mais do que as expectativas dos outros. O toque dela era quente, firme, e por um momento, Christophe sentiu que poderia contar tudo ali mesmo. Mas o medo venceu, e ele apenas sorriu, apertando a mão dela de volta. Você tem um jeito de fazer as coisas parecerem mais simples, Silvia. A noite terminou com eles dividindo uma sobremesa, um tiramisu que Silvia insistiu em pedir, mesmo depois de comerem uma pizza inteira. Ela lambeu a colher com um exagero cômico, dizendo: "Isso é o paraíso em forma de creme." E Christophe riu tanto que quase derrubou o copo d'água. Quando saíram do restaurante, o ar fresco da noite os envolveu, e eles caminharam lado a lado por uma praça próxima, onde uma fonte iluminada jogava água em arcos brilhantes. Sabe, eu não me divertia assim há muito tempo, disse Silvia, olhando para a fonte. Nem eu, respondeu Christophe, e pela primeira vez em anos ele sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Mas, na segunda-feira, a realidade bateu à porta. Durante uma reunião no quarto andar, Roberto, o chefe de Silvia, mencionou casualmente o grande chefe que estaria visitando o departamento naquela semana. Christophe Mendes, o CEO, quer ver o progresso do projeto Nexus. Então, Silvia, sem erros dessa vez, hein? Silvia congelou, o nome ecoando em sua mente. Christophe Mendes. Ela já tinha ouvido o nome antes, claro, mas nunca associou ao homem do elevador, ao homem do café, ao homem que riu com ela na praça. Seu coração disparou, uma mistura de choque e traição começando a se formar. Ele não podia ser o mesmo Christophe. Podia? Silvia passou o resto da segunda-feira em um estado de torpor, como se o chão sob seus pés tivesse virado areia movediça. O nome Christophe Mendes ecoava em sua mente, cada sílaba carregada de perguntas e uma pontada de traição. Ela tentou se concentrar no relatório do projeto Nexus, mas as linhas na tela do computador pareciam dançar, desafiando sua lógica. Durante a pausa para o café, Clara notou o olhar distante dela e cutucou seu braço. Ei, Sil, tá tudo bem? Parece que você viu um fantasma. Silvia forçou um sorriso, balançando a cabeça. É só um dia estranho, nada demais. Mas por dentro, ela estava em pedaços, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. Como ela não percebeu? Como ele pôde esconder algo tão grande? Naquela noite, em seu pequeno apartamento, Silvia se sentou no sofá com uma xícara de chá que esfriou intocada. Ela abriu o laptop e pesquisou Christophe Mendes no site da EcoWave. Lá estava ele, a mesma foto que aparecia nos e-mails corporativos, com o mesmo sorriso contido que ela viu no café, na praça, no jantar. O CEO da empresa, um homem que comandava milhares de funcionários e tomava decisões que moviam milhões.
Ela fechou o laptop com força, o coração apertado. Não era só o fato de ele ter omitido quem era a sensação de que tudo o que compartilharam, as risadas, os olhares, o toque na mão, poderia ter sido uma fachada. "Por que ele não me contou?", murmurou ela, os olhos marejados. Pela primeira vez em anos, Sylvia sentiu o peso de uma confiança quebrada, algo que a remetia aos dias em que seu ex-namorado a deixou sem explicações, levando com ele sua fé em promessas. Enquanto isso, Christophe estava em sua cobertura, andando de um lado para o outro como um leão enjaulado. Ele sabia que a visita ao quarto andar na quarta-feira seria o momento da verdade. Não havia mais como adiar. Ele segurava o celular, relendo as mensagens trocadas com Sylvia, cada palavra dela tão cheia de vida e humor que o fazia sorrir mesmo agora. Mas a culpa era um peso constante, como uma pedra no peito. Ele tentou ligar para ela, mas desistiu antes de completar a chamada. Ela merece ouvir isso pessoalmente, decidiu, prometendo a si mesmo que seria honesto, custasse o que custasse. Na quarta-feira, o quarto andar estava em polvorosa. Roberto corria de um lado para o outro, ajustando slides e repreendendo a equipe por detalhes insignificantes. Sylvia, com olheiras disfarçadas por maquiagem, sentia o estômago embrulhado. Quando as portas do elevador se abriram e Christophe entrou, acompanhado por sua assistente, o ar pareceu ficar mais pesado. Ele vestia um terno cinza escuro, impecável como sempre, mas seus olhos procuraram imediatamente por Sylvia. Quando a encontrou, parada ao lado de uma mesa cheia de papéis, ele hesitou, o sorriso que começou a se formar morrendo nos lábios. Roberto apresentou a equipe, e quando chegou a vez de Sylvia, ela ergueu o queixo, forçando um tom profissional. "Sylvia Almeida, analista de dados. Prazer em conhecê-lo, Sr. Mendes." A formalidade na voz dela era como uma faca no peito de Christophe. Ele engoliu em seco, respondendo com um "prazer, Sylvia", que soou mais fraco do que ele gostaria. Durante a apresentação do projeto, Sylvia falou com clareza, apontando gráficos e números com uma confiança que escondia o tumulto em seu coração. Mas quando seus olhos se cruzaram com os de Christophe, ela viu algo neles. Não a arrogância de um CEO, mas a mesma vulnerabilidade do homem no elevador. Após a reunião, Christophe pediu para falar com Sylvia em particular. Eles foram para uma sala de reuniões pequena, com paredes de vidro que davam vista para o caos do andar. Ele fechou a porta e o silêncio entre eles era ensurdecedor. "Sylvia, eu devia ter te contado desde o começo", começou ele, a voz trêmula. "Eu sou o CEO da EcoWave. Não quis te enganar, juro. Só eu não queria que você me visse como um cargo, mas como eu mesmo, como o cara que você ajudou no elevador." Ele deu um passo à frente, os olhos implorando por entendimento. "Você foi a primeira pessoa em anos que me tratou como uma pessoa normal." Sylvia cruzou os braços, o coração dividido entre a raiva e a empatia. "Você acha que isso justifica? Eu contei coisas sobre mim, Christophe, coisas pessoais, e você me deixou acreditar que era só um cara qualquer." As lágrimas que ela segurava começaram a escorrer e ela virou o rosto envergonhada. "Eu me senti tão idiota quando descobri." Christophe sentiu um aperto no peito, como se estivesse revivendo o pânico do elevador. "Sylvia, eu sei que errei, mas tudo o que vivemos, o café, o jantar, a praça, foi real. Cada palavra, cada risada. Eu nunca senti isso antes, não com ninguém." Ela o encarou, os olhos brilhando com lágrimas e algo mais. Uma fagulha. De esperança, talvez. "Como eu vou confiar em você agora?" perguntou, a voz quase um sussurro. Christophe não tinha uma resposta perfeita, mas deu um passo mais perto, mantendo uma distância respeitosa. "Me dá uma chance de te mostrar quem eu sou. Não o CEO,
Mas o Christophe, que riu com você, que quase derrubou a água por causa do seu tiramisu, se eu te perder por causa disso, nunca vou me perdoar. O silêncio que se seguiu era frágil, como se o próximo movimento pudesse quebrar tudo. Silvia respirou fundo, limpando as lágrimas. Eu preciso de tempo, Christophe. Não sei se consigo simplesmente esquecer isso. Ele assentiu, o coração pesado, mas com um fio de esperança. Eu vou esperar, Silvia, o tempo que você precisar. Quando ela saiu da sala, o vazio que ficou era quase palpável. Silvia voltou para sua mesa, o coração em conflito, enquanto Christophe ficou olhando pela janela de vidro, sentindo que, pela primeira vez, algo mais importante que a empresa estava em jogo. Os dias seguintes foram como caminhar em um campo minado. Para Silvia, cada vez que entrava na EcoWave, ela sentia um nó no estômago, esperando, ou temendo, cruzar com Christophe nos corredores. Ela evitava o elevador, optando pelas escadas, mesmo que isso significasse chegar à sua mesa um pouco mais ofegante. O trabalho, que sempre fora seu refúgio, agora parecia um palco onde ela interpretava uma versão de si mesma que não sentia. Silvia se jogava nos relatórios, tentando afogar a confusão em números e planilhas, mas a lembrança dos olhos de Christophe, tão sinceros e ao mesmo tempo tão evasivos, a perseguia. Ela queria acreditar nele, queria confiar que o homem que riu com ela na praça era real, mas a mágoa ainda pulsava, como uma ferida que não cicatriza. Christophe, por sua vez, respeitou o pedido de espaço de Silvia, mas isso não tornava as coisas mais fáceis. Ele se sentia como se estivesse preso em uma bolha de vidro, vendo o mundo seguir enquanto ele permanecia paralisado. Suas reuniões eram impecáveis, sua liderança firme, mas seus pensamentos estavam no quarto andar, com a mulher que o fizera sentir algo que ele achava que havia esquecido. Ele começou a escrever mensagens para ela, longos textos, explicando seus medos, sua vida, suas razões, mas apagava cada um antes de enviar. Ela pediu tempo, lembrava a si mesmo, embora cada dia de silêncio parecesse uma eternidade. Em um momento de fraqueza, ele passou pelo quarto andar disfarçadamente, fingindo verificar algo com Roberto, só para vê-la de relance. Silvia estava rindo com Clara, o som da risada dela como uma música que ele não merecia mais ouvir. Uma semana após a revelação, Silvia decidiu que precisava clarear a mente. No sábado, ela pegou o carro e dirigiu até um parque nos arredores da cidade, um lugar onde costumava ir com a mãe quando era criança. O lago refletia o céu azul e as árvores balançavam suavemente com o vento. Ela se sentou na grama, abraçando os joelhos e deixou as memórias fluírem. Sua mãe, que enfrentara tantas crises de pânico, sempre dizia: "As pessoas são mais do que seus erros, Sil, mas elas precisam provar isso com ações, não com palavras." Silvia fechou os olhos, sentindo o sol aquecer seu rosto, e tentou ouvir o próprio coração. Ela não queria carregar a mágoa para sempre, mas também não queria se machucar novamente. Enquanto isso, Christophe tomou uma decisão. Ele não podia esperar passivamente que Silvia decidisse perdoá-lo. Precisava mostrar, não apenas dizer, que estava disposto a reconquistar sua confiança. Ele lembrou de uma história que Silvia contou durante o jantar, sobre como ela e a mãe costumavam fazer bolos juntas, e como o cheiro de baunilha sempre a fazia sentir que tudo ficaria bem. No domingo, ele passou horas em sua cozinha, que raramente era usada para algo além de aquecer comida pronta. Com a ajuda de um tutorial na internet e algumas tentativas desastrosas, incluindo uma fornada de cupcakes que mais pareciam pedras, ele conseguiu fazer um bolo simples de baunilha, com uma cobertura de creme que não estava perfeita, mas era sincera. Na segunda-feira, Christophe apareceu no quarto andar antes do expediente, carregando uma caixa de papelão com o bolo.
Ele deixou a caixa na mesa de Sílvia com um bilhete escrito à mão. Não sou muito bom na cozinha, mas fiz isso pensando em você. Espero que o cheiro de baunilha te traga um pouco de paz. Estou aqui quando você estiver pronta. Christophe. Quando Sílvia chegou e viu a caixa, seu coração deu um salto. Ela abriu o bilhete e o cheiro do bolo trouxe uma onda de memórias, tão fortes que seus olhos se encheram de lágrimas. O bolo era torto, com a cobertura escorrendo para um lado, mas era a coisa mais bonita que ela já tinha visto. Seu idiota, murmurou ela, rindo e chorando ao mesmo tempo, enquanto cortava uma fatia e provava. Não era perfeito, mas era delicioso, porque era dele. Na hora do almoço, Sílvia foi até a cobertura, algo que nunca havia feito antes. O coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. A assistente de Christophe a deixou entrar. Na sala, e lá estava ele, debruçado sobre papéis, com uma expressão de surpresa ao vê-la. Sílvia, disse ele, levantando-se tão rápido que quase derrubou a cadeira. Ela segurava a caixa do bolo, agora meio vazia, e um sorriso tímido. O bolo foi uma boa tentativa, começou ela, a voz suave, mas firme. Mas não, é só sobre bolos, Christophe. Eu preciso saber que posso confiar em você. Não quero me sentir como uma peça em um jogo que não entendo. Christophe assentiu, os olhos fixos nos dela. Eu sei. E vou te provar, Sílvia, todos os dias, se você me deixar. Não quero mais esconder nada de você. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Se você quiser, posso te contar tudo sobre mim, sobre o que me levou a ser assim, mas só se você estiver pronta. Sílvia sentiu algo se desfazer dentro dela, como se uma parede começasse a ruir. Um passo de cada vez, tá? Disse ela com um meio sorriso. Mas o bolo foi um bom começo. Eles riram, um som leve que encheu a sala. E pela primeira vez em dias, ambos sentiram que talvez, só talvez, houvesse uma chance de reconstruir o que foi quebrado. As semanas que se seguiram foram como um delicado processo de costura, onde Sílvia e Christophe tentavam remendar o laço que quase se rompeu. Não foi imediato, nem fácil. Sílvia ainda carregava uma cautela que a fazia hesitar antes de responder às mensagens dele. E Christophe, por sua vez, se esforçava para ser paciente, para mostrar com ações o que suas palavras haviam prometido. Mas havia uma nova leveza entre eles, como a brisa que entra por uma janela entreaberta, trazendo a promessa de um dia mais claro. Christophe começou a aparecer mais no quarto andar, não como o CEO em uma visita oficial, mas como alguém que simplesmente queria estar por perto. Ele levava café para a equipe, brincava com Clara sobre o último meme que viralizou na empresa e, às vezes, deixava bilhetes curtos na mesa de Sílvia com mensagens como: "Você já falou com o Cristofinho hoje? Ele está com saudades." Sílvia ria balançando a cabeça, mas guardava cada bilhete em uma gaveta como se fossem pequenos tesouros. Esses gestos, tão simples e genuínos, começaram a derreter a muralha que ela havia construído. Ela percebia que Christophe não estava tentando impressioná-la com poder ou status, mas sim com quem ele era de verdade. Um sábado, Christophe convidou Sílvia para algo diferente. Um piquenique no mesmo parque onde ela havia ido para refletir. Ele apareceu com uma cesta de vime que parecia tirada de um filme, cheia de sanduíches caseiros, uvas e uma garrafa de suco de laranja que ele insistiu em espremer sozinho. Quase destruí a cozinha, mas valeu a pena, disse ele rindo. Sílvia, vestindo um macacão jeans e tênis, sentiu o coração aquecer ao vê-lo tão à vontade, sem o peso do terno ou do título. Eles estenderam uma manta xadrez sob uma árvore, e o som de crianças brincando ao longe misturava-se ao canto dos pássaros. Enquanto comiam, Christophe abriu o coração como nunca antes. Ele falou sobre sua adolescência,
sobre como as crises de pânico começaram quando seu pai o pressionava para ser o melhor em tudo, na escola, nos esportes, na vida. Eu achava que, se falhasse, não seria digno de amor, admitiu ele, arrancando uma folha de grama e girando-a entre os dedos. Por isso me escondi atrás do cargo por tanto tempo. Era mais fácil ser o CEO do que ser eu. Sylvia ouviu em silêncio, o coração apertado pela vulnerabilidade dele. Ela estendeu a mão, tocando o braço dele. Você não precisa ser perfeito, Christophe. Não para mim. Só precisa ser você. As palavras dela foram como um bálsamo. E Christophe sentiu algo se soltar dentro dele, como se anos de tensão começassem a se desfazer. Eles passaram a tarde falando, rindo e até competindo para ver quem conseguia jogar uvas mais alto e pegar com a boca. Sylvia venceu com uma pontuação esmagadora e comemorou com uma dancinha ridícula que fez Christophe gargalhar até perder o fôlego. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, eles se deitaram na manta, olhando as nuvens. Sabe, eu nunca fiz isso antes, disse Christophe, a voz suave. Ficar assim, sem pressa, sem agenda, você faz tudo parecer possível. Sylvia sorriu, sentindo um calor no peito. Você também sabia, só não vai virar um preguiçoso agora, Sr. CEO. Naquele momento, sob o céu dourado, algo mudou. Sylvia sentiu que estava começando a se apaixonar, não pelo homem do elevador, nem pelo CEO, mas por Christophe, com suas falhas, seus medos e seu coração enorme. E Christophe, olhando para ela, sabia que faria qualquer coisa para nunca mais perder aquele sorriso. Eles voltaram para casa de mãos dadas. Um gesto simples que parecia carregar o peso de uma promessa. Mas, na segunda-feira, uma sombra pairou sobre a Echo Wave. Durante uma reunião de emergência, Christophe foi informado de um problema grave no projeto Nexus, uma falha nos dados que poderia custar milhões à empresa. Roberto, sempre rápido em apontar culpados, jogou a responsabilidade na equipe de análise. E Sylvia, que havia revisado os números, sentiu o sangue gelar. Ela sabia que não havia cometido erros, mas a pressão era esmagadora e os olhares da equipe a faziam sentir como se estivesse sob um holofote. Christophe, presidindo a reunião, percebeu o desconforto dela e interveio. Vamos verificar tudo com calma antes de apontar dedos, disse ele, com uma firmeza que silenciou a sala. Mas nos bastidores, ele sabia que precisava proteger Sylvia. Não porque estava apaixonado, mas porque acreditava na competência dela. Naquela noite, Christophe foi até o apartamento de Sylvia, algo que nunca havia feito. Ele bateu a porta, segurando uma pizza de borda recheada como uma oferenda de paz. Quando ela abriu, com o cabelo preso em um coque bagunçado e uma expressão cansada, ele sorriu. Achei que você precisava de um reforço depois de hoje. Sylvia riu, apesar do peso no peito, e o deixou entrar. Enquanto comiam, ela desabafou sobre o medo de ser culpada, de perder o emprego que tanto amava. Christophe ouviu, sem interromper, e então disse: Você é brilhante, Sylvia. Eu vi seu trabalho. Se houver um erro, não é seu, e eu vou te apoiar, não como CEO, mas como alguém que acredita em você. As palavras dele foram como um abraço, e Sylvia sentiu as lágrimas escorrerem, mas dessa vez eram de alívio. Eles terminaram a noite assistindo a um filme bobo na TV, rindo das piadas ruins, e quando Christophe se despediu, ele a puxou para um abraço apertado. Estamos juntos nisso, tá? Murmurou ele. Sylvia assentiu, o coração cheio, sabendo que pela primeira vez tinha alguém ao seu lado que não a deixaria cair. A crise no projeto Nexus se intensificou nos dias seguintes, transformando a Echo Wave em um campo de batalha invisível. Sylvia trabalhava até tarde, revisando cada linha de código, cada célula das planilhas, determinada a provar que o erro não era dela. A pressão era esmagadora,
Mas pela primeira vez, ela não se sentia sozinha. Christophe, mesmo com sua agenda lotada, encontrava maneiras de estar presente. Enviava mensagens de incentivo, aparecia no quarto andar com um café quente ou simplesmente ficava em silêncio ao lado dela, enquanto ela digitava furiosamente. "Você tá parecendo uma super-heroína dos dados", brincou ele uma noite, quando os dois estavam sozinhos no escritório, o brilho dos monitores iluminando seus rostos. Sylvia riu apesar do cansaço. "Então me arruma uma capa, porque eu tô precisando de superpoderes." Enquanto a equipe de análise se aproximava de encontrar a origem do erro, uma falha em um software terceirizado, não no trabalho de Sylvia, a relação entre ela e Christophe florescia em meio ao caos. Eles começaram a compartilhar mais. Momentos fora do trabalho, pequenos refúgios que os mantinham ancorados. Uma noite, Christophe a levou a uma sorveteria antiga que ele amava desde criança. Um lugar com cadeiras de ferro coloridas e um letreiro neon piscando. Eles se sentaram em um canto, dividindo um sundae de chocolate com chantilly, e Sylvia riu tanto quando ele acabou com uma mancha de sorvete no nariz que precisou se apoiar na mesa para não cair. "Você é um desastre, Christophe Mendes", disse ela, limpando o rosto dele com um guardanapo, o coração leve como há muito não sentia. Mas nem tudo era risadas. Sylvia ainda lutava com inseguranças. Às vezes, ao olhar para Christophe, ela se perguntava se poderia realmente se encaixar no mundo dele, um mundo de reuniões de alto escalão, jantares com investidores e responsabilidades que ela mal conseguia imaginar. Uma noite, enquanto caminhavam por uma rua arborizada, ela deixou escapar o que a incomodava. "Você já pensou que talvez eu não seja suficiente para tudo isso? Quer dizer, você é o CEO e eu sou só uma analista que derruba café na blusa." Christophe parou, segurando os ombros dela com firmeza, os olhos brilhando sob a luz dos postes. "Sylvia, você é mais do que suficiente. Você é a pessoa que me faz querer ser melhor, que me lembra que a vida é mais do que números e reuniões. Eu não quero você porque você se encaixa no meu mundo. Eu quero você porque você é o meu mundo." As palavras dele a atingiram como uma onda, e Sylvia sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Ela o abraçou, escondendo o rosto no peito dele, e pela primeira vez deixou-se acreditar que talvez, apenas talvez, o amor pudesse ser maior que suas dúvidas. Christophe a segurou com força, como se temesse que ela pudesse desaparecer, e naquele momento, sob as estrelas, eles se tornaram um só. Dois corações que encontraram refúgio um no outro. Na Echo Wave, a verdade sobre o erro no projeto Nexus finalmente veio à tona. Durante uma reunião tensa, Sylvia apresentou as evidências que ela e a equipe haviam reunido, mostrando que o problema estava no software de um fornecedor externo. A sala, cheia de diretores e gerentes, ficou em silêncio, e até Roberto, normalmente tão crítico, assentiu com respeito. Christophe, sentado à cabeceira, sorriu para ela, um orgulho silencioso nos olhos. "Excelente trabalho, equipe", disse ele, mas seu olhar estava fixo em Sylvia, como se dissesse: "Eu sabia que você conseguiria." Após a reunião, ele a encontrou no corredor e, sem se importar com quem pudesse estar olhando, a puxou para um abraço rápido. "Você foi incrível", murmurou. E Sylvia sentiu o coração disparar, não pelo elogio, mas pela certeza de que ele estava ao seu lado. Naquela noite, eles decidiram comemorar. Christophe a levou para um mirante na cidade, um lugar com vista para as luzes brilhando como estrelas caídas. Eles sentaram-se em um banco, embrulhados em um cobertor que ele trouxe do carro, e conversaram sobre o futuro, não como CEO e analista, mas como Christophe e Sylvia. "Quero te levar para conhecer o mundo", disse ele apontando para o horizonte.
começando por aquele lugar em Lisboa, onde o fado me fez perder o voo. Sílvia riu, encostando a cabeça no ombro dele. Só se eu puder escolher a trilha sonora, nada de músicas tristes, tá? Eles riram, e o som se misturou ao vento como se o universo estivesse celebrando com eles. Mas, enquanto voltavam para o carro, Christophe recebeu uma ligação. Seu rosto mudou, a leveza dando lugar a uma tensão que Sílvia reconheceu imediatamente. "É meu pai", disse ele, hesitando antes de atender. A conversa foi curta, mas o suficiente para apagar o brilho dos olhos dele. Quando desligou, ele olhou para Sílvia, a voz baixa. "Ele está na cidade, quer me encontrar amanhã e ele sabe sobre você." Sílvia sentiu um frio na espinha, não pelo que ele disse, mas pelo tom, uma mistura de medo e determinação. Ela segurou a mão dele, apertando-a com força. "O que quer que seja, a gente enfrenta junto, tá?" Christophe sorriu, mas havia uma sombra em seu olhar, como se ele soubesse que o próximo desafio seria maior do que qualquer erro de software. O encontro com o pai de Christophe estava marcado para o almoço de sábado, em um restaurante sofisticado, no centro da cidade, com paredes de mármore e garçons que pareciam flutuar entre as mesas. Sílvia insistiu em ir junto, apesar da hesitação inicial de Christophe. "Se ele sabe de mim, então eu quero estar lá. Somos uma equipe, lembra?" disse ela, com uma determinação que o fez sorrir, mesmo com o nó no estômago. Christophe sabia que seu pai, Eduardo Mendes, não era um homem fácil. Um ex-executivo implacável. Ele via o mundo em termos de poder e conquistas, e nunca escondeu sua decepção por Christophe se deixar levar por emoções, como ele chamava as crises de pânico do filho. A ideia de apresentar Sílvia a ele era tão assustadora quanto necessária. Na manhã do encontro, Sílvia se olhou no espelho, ajustando o vestido azul marinho que escolhera. Não era extravagante, mas a fazia sentir-se confiante. Ela respirou fundo, pensando na mãe que sempre dizia: "Seja você mesma, Sil, isso é mais forte que qualquer crítica." Christophe a buscou em casa, e no carro ele segurou a mão dela, o polegar traçando círculos suaves na palma. "Se ele for rude, a gente sai na hora, tá? Você é mais importante que qualquer aprovação dele." Sílvia sorriu, apertando a mão dele. "Vamos enfrentar isso juntos, como sempre." No restaurante, Eduardo já os esperava, um homem de cabelos grisalhos e olhar cortante, sentado com a postura de quem comanda o ambiente. Ele cumprimentou Christophe com um aceno seco e olhou para Sílvia com uma curiosidade fria. "Então você é a analista que meu filho não para de falar", disse ele sem rodeios, enquanto se sentavam. Sílvia ergueu o queixo, mantendo o sorriso. "Sou Sílvia, prazer em conhecê-lo. E sim, sou analista, mas também sou a pessoa que acha que seu filho é bem mais que um cargo." Eduardo arqueou uma sobrancelha, claramente não acostumado a respostas tão diretas. O almoço foi tenso. Eduardo questionou Sílvia sobre sua formação, sua carreira, como se estivesse avaliando um investimento. Christophe, visivelmente desconfortável, tentava mudar de assunto, mas Sílvia respondia com calma, sem se intimidar. Quando Eduardo fez um comentário sobre Christophe precisar de alguém à altura de suas responsabilidades, Sílvia perdeu a paciência. "Com todo respeito, Sr. Mendes, Christophe não precisa de alguém que se encaixe nas suas expectativas. Ele precisa de alguém que o veja como ele é, brilhante, humano e mais forte do que qualquer crise. E eu o vejo assim." O silêncio que se seguiu foi pesado, mas Christophe olhou para Sílvia com um orgulho que valia mais que qualquer palavra. Foi então que veio o plot twist. Eduardo, após um longo gole de vinho, riu, um som rouco, quase inesperado. "Você tem coragem, Sílvia, isso é raro." Ele se inclinou para a frente, o tom mudando. "Eu não vim aqui para julgar você. Vim porque estou doente, um problema. No coração, os médicos dizem que não tenho muito tempo.
Christophe ficou paralisado, o garfo caindo na mesa com um tilintar. Sílvia segurou a mão dele sob a mesa, o coração disparado. Eduardo continuou, a voz mais suave. Queria ver se meu filho estava em boas mãos. E Sílvia, acho que ele está. A revelação mudou tudo. Christophe, atordoado, perguntou por que o pai não havia contado antes. Eduardo deu de ombros com um sorriso triste. Orgulho, talvez. Ou medo de parecer fraco. Mas você, Christophe, é melhor que eu. E você, Sílvia, é o que ele precisa. O resto do almoço foi mais leve, com Eduardo compartilhando histórias de quando Christophe era criança, como a vez que ele tentou liderar os primos em uma aventura no quintal e acabou coberto de lama. Sílvia riu, imaginando um pequeno Christophe, e pela primeira vez viu um brilho de afeto nos olhos de Eduardo. Naquela noite, Christophe e Sílvia voltaram ao mirante onde haviam comemorado dias antes. Sentados no mesmo banco, embrulhados no cobertor, eles processaram o dia. Eu achei que ia perder você hoje, admitiu Christophe, a voz embargada. Mas você enfrentou meu pai como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sílvia riu, encostando a cabeça no ombro dele. Eu estava morrendo de medo, mas não ia deixar ele te diminuir, nem a nós. Ele a puxou para mais perto, beijando o topo da cabeça dela. Eu te amo, Sílvia. Não sei o que vem pela frente, mas quero enfrentar tudo com você. Sílvia sentiu o coração explodir, as lágrimas escorrendo enquanto ela olhava nos olhos dele. Eu também te amo, Christophe. E não importa o que aconteça, seu pai, a empresa, qualquer coisa, a gente vai dar um jeito. Eles se beijaram, um beijo cheio de promessas, sob o céu estrelado que parecia testemunhar o começo de algo eterno. A jornada deles não foi perfeita, mas foi real, construída com risadas, lágrimas e a coragem de escolher o amor acima de tudo. E assim, o homem do elevador e a analista de dados encontraram seu final feliz. Não porque eram perfeitos, mas porque escolheram ser perfeitos um para o outro.